Bem-vindos ao Pinguins Móveis em Áudio. Olá a todos, este é o Pinguins em Áudio 49. Entendam esse e o próximo como um grande episódio em duas partes para terminar essa temporada, vamos dizer assim, embora oficialmente não tenhamos temporada, mas vamos dar uma pausa, vamos voltar provavelmente em agosto, passar aí pelo verão do hemisfério norte, onde normalmente não ocorre nada ou quase nada, né? Em agosto ali vai começar as movimentações para o lançamento de final de ano, tem IFA, etc e tal, e a gente vai voltar. A primeira parte, né, desse episódio, né, no caso vamos falar sobre a gama média, né, vamos dar uma geral no mundo. Vocês lembram? Se não lembram, enfim, GSM Arena está aí para isso, o Google está aí para isso. Havia um tempo em que existiam dois tipos de telefones Android. Telefones Android de gama alta e os telefones Android impossíveis de usar pelas pessoas. Ponto. 2013, início de 2013, a gama média Android era absolutamente terrível. A gama baixa era inominável. Você tinha que comprar um telefone de gama alta. Até que, graças a dois esforços, duas frentes separadas do Google, surgiram dois telefones que criaram a gama média moderna. Pro de 2013 surgiu o Nexus 5, né? No caso, enfim, produzido pela LG, etc e tal, mas enfim, era um telefone Nexus. E em janeiro de 2014, a Motorola, que na época era uma empresa Google, lança o Moto G original. Né? Esses dois telefones, eles... Por que eles criaram a gama média moderna? Vamos lá. Vamos começar pelo Moto G primeiro. O Moto G foi o primeiro grande exemplo da gama média de raiz. O que é o de raiz? Um telefone sem nada demais. No entanto, projetado, pensado e estruturado para ser bom o suficiente para o usuário médio. O Moto G não era um telefone, não tinha nada de especial, de memória, na época já não era grandes coisas, Snapdragon 400, que na época não era grandes coisas, enfim, tela HD. No entanto, a preocupação com o software era algo que não existia naquele momento. Na gama onde estava o Moto G, que era mercado de massa. Óbvio, a Motorola, by Google, já estava no Moto X, também já estava com essa preocupação, mas o Moto G foi quem levou isso para a massa. E tanto é que o Moto G hoje, até hoje, criou a grande franquia da Motorola by Google e agora by Lenovo. O Nexus 5, por outro lado, foi o primeiro grande exemplo da gama média com plus a mais, que talvez a gente chama aqui de super médio, né? Que era um telefone que não tinha nada, telefone absolutamente médio, né? Tela HD, na época era carne de maravilha, 2 GB de memória, que na época já era questionável, tela LCD, plástico, era um telefone de plástico, numa época que o plástico já era olhado de lado. No entanto, tinha o Snapdragon 800. Era um telefone rápido para a época. Era o topo de linha, embora já era quase o final da era, porque era um momento que a Qualcomm estava lançando 810, aquele desastre, tivemos 808, mas enfim, 800 era o final da linha como topo de linha da Qualcomm, e em ambos os casos foram dois. O Nexus 5 até hoje é o grande telefone Nexus, né? É o telefone que deixa saudade em todo mundo. Até hoje procura-se um substituto do 5 e o Moto G gerou talvez a grande franquia gama média Android ocidental, que foi o Moto G. Em ambos os casos, o que é que você tinha? Um preço que o cidadão comum podia mais ou menos pagar. Não era nenhuma bizarrice, não era topo em termos de preço, não era nada assim, muito mais o Moto G, margem de lucro pequena, aquela coisa toda. Não por acaso, logo que os dois surgiram, né,
os primeiros a observarem que o mundo estava mudando foram os fabricantes chineses. Como era a época também que a lei de Moore estava em franca ascensão nos chips móveis, a Qualcomm estava absolutamente né, bonde da Qualcomm sem freio. Eles apostaram nisso. Apostaram na gama média, para conseguir o espaço, não apenas na China, né, conseguir o espaço mas fora da China. Começando pela Ásia, depois chegando na Europa. O momento que começa a surgir hoje, pra gente, todos os grandes fabricantes chineses que hoje. Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei, etc. E tal. Surgem todos por aí. A partir, né, dos telefones de gama média, a partir do caminho que foi aberto pelo Nexus 5 e a partir do fato de que existia um mercado para isso, existia um mercado que estava querendo um telefone bom e que não custasse os olhos da cara. O mundo foi mudando, né? Em 3, 4 anos os fabricantes chineses deram uma virada absolutamente incrível. E nos últimos 12 meses, 9 a 12 meses, todo mundo acordou. Né? Tanto é que médios e supermédios tiveram aí o seu protagonismo no mercado. Começando pela Samsung, que que deu uma virada total na sua linha de gamas médias e baixas, etc. Quando praticamente varre a linha J, varre a linha A existente e cria a nova linha A e cria a linha M. E que são telefones que estão fazendo um grande sucesso. E realmente tem lá o motivo deles para fazer sucesso. A Xiaomi, ela se reinventou 2 vezes. A primeira foi quando ela lançou o Pocophone, que foi uma surpresa. Né? O Pocophone que talvez tenha se. Talvez não. É o extremo, né, do super médio. Porque é um telefone em que tudo é médio. Tudo Pocophone é médio. Tem nada ali tirando o Snapdragon 845. O resto é tudo absolutamente gama média. Né? É o super médio talvez mais extremo. E do outro lado, a Redmi começando a montar a sua identidade própria e virando uma empresa independente. Né? Não sendo mais uma submarca da Xiaomi, mas sendo uma marca independente, né? Com a visão dela com relação a como um celular tem que ser, etc. E tal. No caso da Huawei, também pelos dois lados. Primeiro, quando a Huawei coloca a linha Lite, tanto do Mate 20, agora do P30 particularmente, propositalmente para brigar, né, nessa faixa. É aquela história, você tem tudo que você, quase praticamente 90%, sei lá, do que você tem, né, com um Kirin mais fraco e um preço bem mais baixo. E do outro lado a Honor, né, que é talvez hoje a grande marca Huawei, que é uma potência que consegue iterar de uma maneira extremamente agressiva. No caso da Motorola, também dos lados, tanto o redesenho da linha Moto G7, entendendo essa realidade nova, como a utilização da linha One, como nós já comentamos, né, numa newsletter passada, como um espaço em que a Motorola pode ir além do design da linha Moto G e pode explorar né, o que a concorrência está usando, tanto em termos de design como em termos de componentes, sem precisar um ano para voltar para a Moto G. Então você tem um lançamento ali absoluta, uma velocidade muito grande. Tanto é que teve 2 modelos em 5 meses. Eu não acredito que vai parar por aí. No caso da Oppo, né, a grande zebra que foi o surgimento da Realme, que também itera de uma maneira louca, agressiva, né, com sabe-se lá quantos telefones, praticamente um por mês, né, e também a preços muito agressivos. No caso da HMD Global,
apesar de toda a confusão que a HMD Global ainda está tentando sair, né? Depois do segundo semestre do ano passado, você tem ali pelo menos 3 telefones bem interessantes nessa faixa. O 8.1, o 7.1 e o X71, que sei lá qual é o número que saiu para o resto do mundo. E claro, se tornaram a grande história da companhia, até pelo pedigree, né, que são os Pixel 3a e o Pixel 3a XL. Esses 12 meses também trouxeram essa revolução para lugares em que a coisa estava meio parada nessa faixa. No caso da América Latina, a Samsung, quando ela traz toda essa linha AIM por atacado, que lembrando que foram montadas e pensadas em mercados muito mais agressivos em que a Samsung estava perdendo ativamente mercado. Não como a Samsung, que estava na América Latina, que está praticamente tranquila. E também em menor escala, o avanço da Huawei, tanto pela Honor como pela P30 Lite, e os dois lançamentos da Motorola, trouxeram essa revolução da gama média para a América Latina, que era um lugar que estava meio perdido ali, estava meio fora. Né? Trouxe essa. Até porque Xiaomi agora é que está entrando na América Latina, a Oppo não está na América Latina, a HMD Global ela veio muito timidamente, a Nokia Mobile é muito tímida alguns vão dizer que é muito tímida talvez fora da Europa, fora da China e fora da Índia, mas enfim, isso não é o meu caso. Mas trouxe para a América Latina. E no caso dos Estados Unidos, a linha Pixel 3a ela entra em grande escala. Né? Se os Pixel 3a podem não ser tão competitivos talvez na Europa, onde a concorrência é muito maior, na Ásia, mas nos Estados Unidos, onde a concorrência não é tão grande, vão nadar quase que de braçada. Mas enfim, todos eles, a ideia original continua lá firme e forte. Repetindo, telefones bons o suficiente para o grande público, em muitos casos com uma coisinha ou outra mais puxada diretamente da gama alta, sem precisar gastar os tubos, sem precisar se endividar tanto. O que é importante quando você tem duas situações. O dinheiro cada vez mais curto para todo mundo. Né? A gente tem que entender isso. A gente está num mundo em que não apenas os millennials, mas talvez todo mundo está com cada vez menos dinheiro, né? E cada vez menos condição de comprar um telefone de gama alta e um telefone que hoje precisa durar muito mais. Hoje ninguém mais pensa no telefone para trocar daqui a 12 meses, para trocar daqui a 24 meses. E qual é o resultado disso? Acho que a gente pode chegar agora nesse meio de 2019 e dizer que hoje, para o grande público, não é mais necessário você ter um telefone gigante, não é mais necessário você ter um iPhone XS, um Galaxy S10, um P30 Pro, não é mais necessário. Óbvio, vai comprar por status, vai ter o público que realmente vai precisar. Esse 2019 agora do salto 5G, o pessoal que vai usar com o aparelho de mobilidade, o DeX, os próprios dobráveis, criadores de conteúdo, que você precisa fazer uma edição pesada de vídeo e áudio dentro do próprio telefone. E também, por outro lado, em fabricantes menos preocupados com a atualização, é a maneira que você tem de garantir que o seu investimento vai durar 24, 36 meses. Mas ainda assim, são minoria. Não é tanta gente assim. E esse talvez seja o grande recado que 2019 está deixando, mas vamos dizer esse primeiro momento. Cada vez mais você precisa menos de uma gama alta, você vai precisar, uma gama média vai ser o suficiente, e esse vai ser um desafio muito grande para os fabricantes, particularmente a partir do momento em que você já começa a duvidar até quando vai a lei de Moore. Até quando, por exemplo, a Qualcomm vai conseguir ali iterar o 600, 700, 670, 710 para chegar no que a gama média espera de potência o suficiente. Enfim, a gente volta na próxima parte, vamos falar especificamente de Brasil,
onde eu acho que esse movimento foi bem mais interessante do que eu mesmo esperava. E até a próxima.